Gente querida, chegando aqui para nossa live de hoje. Ei, Angélica, bem-vinda! Muito obrigada, ei, Volney, Pamela, muito obrigada. Tô chegando aqui, Sara, right on time. Hi! Marisa, minha amiga de infância querida. Eric, chegando aqui, gente, muito obrigada, meu sobrinho querido Eric. Thalita, bem-vinda! Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo, interessantíssimo, chamado preconceito cognitivo. Love you too, my dear Volney. Ai, olha lá, o de Souza juntou-se a nós agora. Muito bem-vindos vocês. É de Souza, né? É o Everton. Meus queridos, sejam muito bem-vindos na nossa live de hoje, que está para lá de especial. E eu vou falar para vocês, Vani, muito bem-vinda. E eu vou falar para vocês, vão mandando suas perguntas, suas dúvidas, vão dando os likes para eu saber que nós estamos na mesma página. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Essas lives estão sendo tão bem assistidas, especialmente depois, porque o pessoal fica me mandando perguntas interessantíssimas e uma live vai puxando a outra justamente por causa dessas perguntas também. Então, façam suas perguntas, colocações, que a gente vai... Hey, o Jefferson acabou de entrar aí, Jefferson, New Jersey, bem-vindo. Essas colocações que vocês trazem vai ajudando a implementar ainda mais as nossas lives com os temas que vocês querem ouvir. E hoje, olha só, gente, que interessante. Essa live de hoje, que é preconceito cognitivo, é um tema bastante utilizado aqui nos Estados Unidos, pesquisado, debatido, conversado, mas acima de tudo, estudado na neurociência. Por quê? Porque, como a gente sabe, pequenos detalhes fazem a grande diferença. Oi, Salete, bem-vinda! E especialmente em termos cerebrais. Eu sempre coloco, né, que o nosso cérebro é um ambiente quântico. Um pensamento muda tudo. Uma informação que você recebe muda muita coisa. Pode mudar a tua percepção, pode mudar o seu conceito de alguma coisa e até mudar preconceitos. E hoje a nossa live é exatamente sobre isso. Como a gente pode estar consciente desses preconceitos cognitivos. Então vamos lá. São 6h04, hora aqui dos Estados Unidos, 7h04, horário aí do Brasil. E nós vamos iniciar a nossa live então. Então, para você que está chegando, essa é a live número 5 do tema Como tomar decisões com o uso inteligente das capacidades cerebrais. Ou seja, é o número 5 dessa série. Porque como nós sempre vimos, tomar decisões, gente, não envolve apenas satisfazer a realização daquilo que é necessário para o momento, mas sim como as nossas decisões têm impacto em outras pessoas e ao longo de toda a nossa vida, ok? Então, para quem ainda não assistiu às outras 4 lives, podem ir aí no Instagram, checar. Quem quiser pode pedir o link que a gente manda. Quem quiser mandar mensagem pedindo mais esclarecimento sobre alguma questão, pode mandar, que a gente está aqui. Oi, Marco, bem-vindo. Então, tá bem? Então, para a gente iniciar, vão dando os likes de vocês aí, para eu saber que vocês estão por aí, que nós vamos conversando. E vamos falar sobre o que é o cognitive biases, que é em inglês, que é o que a gente chama de
preconceito cognitivo e como esse preconceito pode afetar suas decisões. Lembrem-se que essas decisões, elas não são apenas a nível profissional, mas sim a nível pessoal, a nível afetivo, certo? A nível de relacionamento social. Então, vamos em frente aqui. Vamos ver o que você acha que cognitive bias ou preconceito cognitivo significa. Eu gostaria, antes de entrar mais profundamente nesse assunto, até falar que esse tema ele foi instigado para ser trazido aqui por um amigo meu do coração, que também é professor de economia da Pace University de Nova York, o nosso querido amigo, queridíssimo Irani Araújo, que também me contactou e falou: Rejane, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque ele também estava escrevendo um paper para a universidade e quis ouvir, né, as minhas palavras a respeito. Então vamos lá. Você acha, minha primeira pergunta para você acha que você exerce algum tipo de preconceito cognitivo quando você vai tomar alguma decisão? Pensa aí um pouquinho. Se a sua resposta é não, então fique bem atento para o que a gente vai falar aqui hoje, para que você possa entender um pouco mais sobre isso e como estar mais consciente e melhorar ainda mais o seu nível de tomada de decisões. Então, vamos ver assim um pouquinho. Gente, mesmo 200 mil anos não fez com que o nosso cérebro mudasse muito. Isso é importante entender. Então, desde o homem da caverna, desde o tempo das cavernas, o homem sempre buscou formas de sobreviver, certo? Ele sempre precisou necessariamente da sua memória. Por exemplo, se ele, o homem da caverna, vai em busca do alimento para sua família e ele sabe que num determinado caminho ele vai encontrar um determinado animal e ele vai ter que enfrentar esse animal para poder sobreviver e fazer desse animal a comida ou a janta deles, ele vai ter que saber onde é que o animal normalmente vai, aonde existe a ninhada deles, por onde o animal passa. E ele guarda isso na memória e também ele vai criar formas de como ele vai enfrentar esse animal. Se ele não retém a informação da memória de como ele vai sobreviver, ele pode não sobreviver. Então, só ilustrando um pouquinho, nós, seres humanos, evoluímos em todos esses milhões de anos, mas a arquitetura cerebral, a nossa fisiologia cerebral não mudou muito. Ele continua praticamente a mesma coisa. Nós desenvolvemos mais o nosso córtex pré-frontal, que é a parte cognitiva, racional do homem, que leva ele a pensar mais, a discernir mais, a compreender mais. Por quê? Porque a memória, ela está no sistema límbico, certo? Mas então, o que tem a ver o homem da caverna com o nosso momento, já que nós passamos 200 milhões de anos sem mudanças no nosso cérebro? Aí é que está, gente, é o que a gente chama de consciência, que é uma dos temas mais trabalhados na neurociência nesse sentido, é a autoconsciência. Então, o nosso cérebro, de novo, desde aquela época, ele tem a sua estrutura, a sua arquitetura, com o intuito de nos preservar, ou seja, de não correr riscos,
de ter certeza daquilo que a gente vai fazer, a gente vai sobreviver. Então, em todos esses aspectos, a perspectiva do nosso cérebro é sempre para a redução instintiva da incerteza e nos manter no caminho seguro. Mas será que isso realmente é possível? É possível, e a maioria das pessoas podem viver mais dentro desse sistema de segurança do que tomar os riscos ou prever os riscos que podem ser tomados de forma consciente. Só que se manter dentro da caixa só olhando pela sobrevivência da espécie, não cria inovação. E nós estamos na era da inovação. E se nós não usarmos também esse cérebro que foi o último que evoluiu, que é o nosso córtex pré-frontal, nós não progrediremos. E com isso, nós não avançaremos em termos de economia também. Daí a pergunta desse meu amigo professor da Pace University, né, sobre o paper dele e como se trabalhar no cognitive bias ou nos preconceitos cognitivos, especialmente nas tomadas de decisões. Porque uma tomada de decisão pode criar uma grande inovação. E às vezes os preconceitos, né, podem resultar em raciocínios precisos, mas também eles podem se tornar propensos a erros, a grandes erros, que podem ter impactos significativos no desempenho geral, tanto da evolução da humanidade de uma forma geral, quanto da própria evolução, que são as eras que nós estamos vivendo, né? Ou passamos essas eras e estamos na era da evolução. Desculpa, da inovação. Então, daí o reflexo na economia, né? No conhecimento da era moderna em que a gente está vivendo e que pode restringir a ideação ou a idealização daquilo que desejamos construir ou avançar em termos de criatividade e pensamentos para se ter resultados mais significativos, mais prazerosos, mais compensadores e, acima de tudo, mais benéficos de uma forma geral, né? Para todos. Então, gente, numa definição muito rápida de preconceito cognitivos, falo preconceitos cognitivos, sim, porque no plural, porque são inúmeros tipos de preconceitos que nós temos. Eles são, na verdade, esses preconceitos cognitivos, eles são atalhos mentais que nós utilizamos porque nós já temos informações, alguma informação de reserva, e em vez de nós pensarmos, refletirmos, criarmos novas formas, a gente pega aquele atalho e acaba indo por aquilo que é mais seguro, por aquilo que a gente já sabe. E aí, com consequência, como eu falei, acaba-se não tendo inovação. Então, esses atalhos mentais, eles são projetados, na verdade, para nos ajudar a sobreviver em determinados momentos. Assim como o homem da caverna precisava saber exatamente onde ele estava trilhando a sua caminhada e saber se veria um animal ou não para atacá-lo ou para ele atacar o animal e garantir a sua janta, né? Então, vamos ver, assim, da mesma forma, nesse mesmo sentido, muitas pessoas hoje que já aprenderam formas de se defender com experiências passadas, elas têm a mesma tendência a julgar que todas as experiências relacionadas na mesma questão ou a mesma questão deverá necessariamente terminar com o mesmo resultado. E aqui já é um ponto de um preconceito cognitivo. É um tipo de um preconceito cognitivo, ok? Então, é importante entender também que as nossas experiências e conhecimentos anteriores é que causam esses erros a nível cerebral, porque se impõe uma aventura nova, uma decisão nova, isso causa uma necessidade de mudança daquilo que você já tem como informação, como a tua própria sobrevivência. Então, olhando com fMRI, né, com
A ressonância magnética, quando é colocada, por exemplo, uma informação numa tela, um exemplo, é colocado uma maçã, aí o cérebro identifica uma maçã. Na próxima imagem vem 2 maçãs, o cérebro identifica 2 maçãs. No cérebro já está aquela memória que a sequência pode ser o quê? Qual é a sua sequência que o seu cérebro está dando agora? 3 maçãs. Mas de repente vem 10 maçãs. Aí o fMRI vai dar um sisteminha lá que vai dizer errou. Não são 10, são 3. Não são 10, são 3. Mas espera lá, por quê? Porque você já tem aquela informação como se ela estivesse estabelecida que depois do 2 vem o 3. Mas o raciocínio lógico é diferente. São 1, 2, qual seria o próximo número? 8, que vai dar o próximo que seria 10. Alguma coisa assim. Tá entendendo? Então, quando dá esse erro, é quando nos impulsiona a sair dos nossos limites de pensamento ou do conhecimento já estabelecido a nível neuronal. E é onde expande a nossa consciência para que nós possamos até mesmo divergir daquilo que a gente já tem como certo, como provável, como garantido. Porque se nós não temos esse challenge do diferente, nós não evoluímos aqui. Nós não buscamos dentro de nós essa capacidade infinita que nós temos, tanto a nível mental quanto cerebral, para poder fazer as coisas diferentes e haver o progresso. E nem mesmo ter diferentes resultados para questões na vida pessoal, certo? Existe, por exemplo, existe uma pesquisadora que ela ganhou o prêmio Nobel, uma pesquisa que ganhou o prêmio Nobel feita por Daniel Kahneman, Tversky, Amos Tversky, acho que é russo, não sei, que popularizou o termo ancoragem. A gente já sabe o que é ancoragem, né? Você talvez já saiba o termo ancorar, o que significa. Esse termo ancoragem, a nível de preconceitos, ele se refere a algo que está profundamente já enraigado no seu cérebro, na sua mente, nos seus pensamentos, e eles acabam como resultado tomando uma decisão que é mais fácil, porque já está ancorada lá aquela forma de pensar, aquela forma de agir e, consequentemente, o mesmo resultado que você vai ter. Então, foi ancorada, né, essa palavra dentro mesmo da economia. Então, o resultado dentro, por exemplo, da inovação, né, são pensamentos e decisões menos criativos, porque você fixa aquela mente, aquele pensamento, aquela ideia, como se fosse somente aquilo, porque não quer seguir nenhuma incerteza. E toda vez que é possível, é claro, como eu disse, a tendência do ser humano é seguir pelo caminho que já experimentou. Mas se ele não experimentar o que ele ainda não experimentou, não haverá progresso. Então, nada de ficar estagnado, porque senão não há progresso. Esse tipo de segurança, ela só é benéfica por questões de sobrevivência, mas não para o mundo de inovação que nós estamos vivendo hoje e que precisamos pensar fora da caixa, ok? Agora, seguindo, em termos gerais, nós temos, não é que nós temos, né? Nós podemos falar em termos gerais, os preconceitos cognitivos, eles podem ser divididos em 2 tipos. Olha que interessante, gente. O primeiro é processamento de informações e o segundo são preconceitos emocionais. Bom, vamos lá para o primeiro.
os preconceitos de processamento de informações são erros estatísticos e quantitativos, referindo-se a julgamentos, tá? Que esses são bem fáceis de corrigir, porque com novas informações estatísticas e quantitativas, você vai ver que isso corresponde a isso e não exatamente aquilo que eu estava pensando. Agora, os preconceitos emocionais são muito mais desafiadores para uma mudança ou para uma correção, porque eles estão baseados em atitudes e sentimentos conscientes e inconscientes. Esses inconscientes lembram que é aquela memória que está lá no seu cérebro esperando uma oportunidade para se manifestar de alguma forma ou te levar a agir ou responder de alguma forma. Okay? Então, ambos os tipos podem ter implicações, tanto para a sua ascensão profissional, quanto para a sua vida pessoal, afetiva e até mesmo na forma de interação e desenvolvimento de novos conceitos potencialmente inovadores, né? E lembre-se, os preconceitos cognitivos, eles operam para te manter na zona de conforto, não para correr risco, certo? Então, se você realmente se propõe a se manter nessa zona de conforto e não correr risco, você vai ter sempre o mesmo resultado. Isso a gente sabe, né? Então, a crença subjacente de que você estará mais seguro e mais confortável, tendo menos incertezas, corre o risco de se tomar decisões erradas ou menos favoráveis, né? Então, também é importante entender que nem todo mundo experimenta ou experiencia esses preconceitos cognitivos da mesma forma, da mesma maneira ou na mesma extensão. Mas alguns mistura o sentimento com a estatística, né, com as informações. E também, olha só, Rosana, hey, in Greenwich, hey, Rosana. Só voltando, desculpa, distraí aqui, né? Só voltando, essa extensão em que a gente experimenta esses preconceitos depende de como você estabeleceu certas informações a nível de memória. E isso pode resultar em não servir você de forma melhor ou mais benéfica, nem aos seus interesses, nem à sua empresa, nem aos seus relacionamentos, certo? Então, são preconceitos que muitas vezes eles entram mais num sentido de satisfação subjacente do ego, de uma forma, às vezes, até subconsciente, inconsciente, e satisfaz o ego, mas não satisfaz o que realmente precisa satisfazer no momento de uma tomada de decisão para uma grande virada. Pode ser na sua vida, especialmente, gente, nesse momento que a gente está vivendo, né, de grandes mudanças, tá? Então, nós vamos ver aqui em alguns workshops que eu apresentei, que eu conduzi, cursos, algumas questões que são as mais comuns, que estão dentro dos preconceitos cognitivos. E agora eu volto à minha pergunta lá do início da nossa live. Você acha que você exerce algum preconceito cognitivo? Coloca aí para mim, escreve aí para mim, só para eu saber. Sim, não. Manda aí para mim. Vamos ver o que vocês vão escrever aí. Você acha que você exerce algum preconceito cognitivo? Ou seja, será que você toma alguma decisão sempre baseada só nas experiências anteriores que você já teve, positiva ou negativa?
Escreve aí para mim, vamos ver. Vamos lá, gente. Ok. Eu tô vendo um alô aqui da Graça. Graça, querida, muito obrigada por estar aqui conosco. Salete tá dando um positivo aí. Ah, Pamela também, sim. Ah, bacana. Preciso saber mais sobre o preconceito cognitivo. Ah, Zarta, querida. Ei, você aí. Então, o preconceito cognitivo que a gente conversou até agora, olha, é aquilo que está estagnado lá dentro do nosso cérebro como atitude mental que a gente chega e fala sempre assim, quer ver? Agora eu vou dar alguns exemplos. Esses são alguns exemplos, algumas questões, especialmente para quem participou nos meus workshops. Olha só, fui escrevendo aqui algumas coisas. Quer ver quem tá dizendo que, sim, azar. Ok. Quem fala assim, a gente já fez isso aí, não vai dar certo. A gente já experimentou, tem jeito. Esse é um tipo de preconceito cognitivo que é um dos mais exercitados. Se não verbalizados, é um dos mais pensados. Quando você vai fazer alguma coisa ou tomar alguma decisão, que você já, tipo assim, já vi aquele filme, ou já vi esse filme antes, isso aí não vai dar certo. Já é uma forma de se limitar na percepção, ou seja, você não está utilizando essas capacidades cerebrais o suficiente para fazer diferente. Porque capacidade você tem, mas talvez não esteja se dando a oportunidade em ver aquela situação de uma forma diferente para ter resultado diferente. Então, acaba reforçando o seu cérebro com aquela informação. Isso não vai dar certo, isso eu já fiz, já experimentei, não vai dar certo. Tá? A segunda. Essa pessoa é muito cabeça dura, nem adianta falar. Oi, Rosana! Chegando aí. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Voltando à pergunta, quem nunca teve essa questão? Ele é muito cabeça dura, não vai mudar, né? A outra questão que é bastante colocada é isso. Você tá maluco? Você não consegue imaginar a amplitude disso? O que você está falando ou o que você está fazendo? Talvez a pessoa que está falando o que está fazendo já vislumbrou, mas quem está tendo atitude de preconceito cognitivo é a própria pessoa que está julgando que ainda não vislumbrou aquilo. E aí chama essa pessoa de maluco. Você é maluco. Você é maluco, tá? Uma outra questão, veja lá, vai vendo aí qual que você vai se identificando, tá? Ninguém vai comprar isso aqui. Quem que vai comprar isso aqui? Né? Às vezes a gente vê coisas realmente que para nosso conceito ou nossa concepção parece muito doido. Mas é porque nós ainda não concebemos daquela forma. Porque quem produziu, quem criou, quem fez, já concebeu. Então ele fez dentro da perspectiva dele. Só que nós nos limitamos dentro da nossa perspectiva. E ampliar esse estado de consciência, de percepção, para minimizar julgamentos e ter decisões mais amplas, decisões que abrangem mais benefício quando se olha de uma forma mais ampla, gente, é crucial. É só assim que a gente usa realmente outras potencialidades cerebrais que até então nós não usamos. E por fim, mas não a última e nem menos importante, a tal da pergunta ou da colocação. Acho que eu não vou conseguir, não. Não vai dar. Não consigo. Não vou conseguir fazer isso. Certo?
Olha só, o pessoal tá colocando aí, ó, crenças limitantes, sério para o desenvolvimento cognitivo. Absolutamente. Vamos lembrar um pouquinho aqui, gente, que os nossos neurônios, como eu gosto de falar, né, de neurociência, os nossos neurônios, vários neurônios nascendo toda hora. Nós precisamos fazer uso dele, uso inteligente. Se nós não fizermos uso inteligente dos nossos neurônios, o que acontece? Vai sempre para o mesmo lugar ou eles morrem. Nós precisamos alimentar os nossos neurônios com informações inteligentes, com esse autodesenvolvimento, aprendizado. Saímos da caverna, construímos mansões, construímos casas maravilhosas em ilhas, conseguimos chegar à Lua e muitas vezes não conseguimos vislumbrar alguma coisa fora da caixa aqui no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo, olha só. Isso mesmo, Sara. Let's feed them. Let's feed them. Ah, vamos alimentar nossos neurônios aí com coisa positiva, com coisa boa, com coisas fora da caixa, além daquilo que a gente já viu até agora. Eu vou dar um exemplo, gente, olha só, e como a gente aprende todo dia. E isso é consciência. Eu vou dar um exemplo meu. meu. Quando eu estava me preparando para fazer a defesa do meu mestrado e a apresentação da minha pesquisa em Neuroleadership, a minha primeira questão, como assim, estava muito viva, né, essa coisa dos millennials, ou da geração X e geração Y, então estava muito viva, né? Até começar a vir as outras gerações. Aí, uma das perguntas que me veio, puxa vida, eu vou treinar as perguntas que a bancada pode me fazer para eu me preparar dentro da minha pesquisa. Então, dentro da minha pesquisa, eu investiguei lá, bom, isso aqui é possível que eles me perguntem. E para vocês, né, que devem estar se perguntando, né, o tema da minha pesquisa foi exatamente sobre isso, sobre incertezas. Como as pessoas lidam com incertezas, o que acontece dentro do nosso cérebro que nos levam a tomar ou não tomar decisões por causa das incertezas. Então, veja bem, a minha primeira pergunta foi, será que a bancada perguntaria como a geração Baby Boomers, que são as pessoas, né, de 58, 59, 60 anos para cima, será que os Baby Boomers e a geração X, que eu tô na beirinha ali, né, assim, a geração Boomer e geração X, e os Millennials fariam as mesmas perguntas? Aí eu pensei, bom, na bancada, provavelmente, como são todos, né, professores tops, neurocientistas tops, eles não vão se ater muito a esse tipo de pergunta, eles vão se ater mais em termos de neurociência. Esse foi o meu primeiro pensamento. E aí, dentro das possíveis perguntas que eu havia escrito, que eu achei que eles iriam me perguntar, essa foi a primeira que eu eliminei. Eles, obviamente, fizeram algumas perguntas dentro daquelas que eu achei que eles iriam perguntar, mas adivinha o que aconteceu? O meu preconceito cognitivo me fez tirar aquela pergunta e focar em outras, porque eu achei que eles não iriam perguntar. E, na verdade, acreditem ou não, foi a primeira pergunta que eles me fizeram. E aí, porque eu tinha eliminado, depois de refletir muito sobre essa pergunta e estudar e refletir, mas eles não vão perguntar. Acabou ficando na minha memória, obviamente, algumas respostas que eu pude utilizar quando eles perguntaram. Porque se eu não tivesse, por exemplo, focado
pergunta como algo que não fosse importante, talvez eu não teria memorizado algumas coisas. Dá para entender o que eu estou falando? Olha como é interessante. Então, aquilo que eu julguei, no meu julgamento, no meu preconceito cognitivo, julguei que eles não perguntariam, na verdade foi a primeira coisa que eles perguntaram. Então, foi um aprendizado assim que foi fechado com chave de ouro na minha apresentação da pesquisa e do mestrado. Então, gente, eu tô passando assim com todo carinho minha própria experiência, porque quando a gente fala em tomada de decisões, veja como um detalhe pode fazer a grande diferença. Se eu não tivesse vindo com essa pergunta, se eu não tivesse me preparado com essa pergunta, e mesmo se eu não tivesse eliminado essa pergunta de uma possibilidade, eu não teria nem ideia do que eles poderiam estar me perguntando naquele momento. Então, volto a dizer, tomada de decisão em deixar a questão ou tirar a questão. Uma questão faz toda a diferença, por menor que ela seja. E na nossa última live eu coloquei, não neglect, como é que fala em português agora? Não, deixa eu usar outra palavra, não subestime uma pequena decisão, de uma pequena coisa. Olhe com carinho, foque, entenda, compreenda, observe, pergunte-se, reflexione, medite sobre aquilo. Não negligencie em refletir sobre as pequenas decisões. Uma viradinha no volante, pum, pode te botar para fora do asfalto e ter um acidente crucial, como eu coloquei na nossa live passada. Brigadão, Zarta, querida. Tá bom, gente? Então, só pra gente ir encerrando, existe também uma pesquisa feita que é muito interessante, que chama-se, ela está em inglês, quem quiser pode pedir que eu mando o link, mas ela na tradução do português chama-se Preconceitos Cognitivos Podem Afetar Intuições Morais sobre o Aprimoramento Cognitivo. Esse é o tema da pesquisa e é exatamente o que aconteceu comigo. Ou seja, esse preconceito cognitivo poderia ter negligenciado o meu aprimoramento cognitivo. E eu talvez não nem estaria trazendo isso aqui para vocês, que eu acredito que é altamente relevante em qualquer tomada de decisão. Muito interessante pesquisa mesmo, sim. Quem tá pedindo o link aqui, Zarta, vou mandar o link, manda depois um WhatsApp para mim, que eu te mando sim o link. É muito interessante. Ok, Sara? Mando para você também. E assim, ó, Thalita também. E assim, essa pesquisa, ela está totalmente fundamentada na neurociência. Então tem assim muito vocabulário, muito técnico. Mas se você deixar um pouco técnico de lado e entender o real significado, que na verdade é um summary, um resumo do que eu estou trazendo aqui, você vai ver como você pode aprender ainda muito mais. Ok? Combinado? Gente, agora nós temos 5 minutinhos para perguntas. Além do link que eu vou mandar para vocês, quem tem meu WhatsApp pode mandar lá no WhatsApp, tá? Para me lembrar, por favor. Graça também, manda lá no WhatsApp que eu vou passar essa pesquisa para vocês. Nós temos alguns minutinhos agora, então, para fazer algumas perguntas. Algumas perguntas, gente? Vamos lá. Enquanto nós vamos vendo aqui se alguém traz algumas perguntas. Obrigada, Rosana, querida. Obrigada, parabéns pela apresentação. Obrigada, querida. Olha só. Então, pra gente ir fazendo um wrap-up aqui da nossa live de hoje, eu vou deixar a dica. Zarta, toda terça, às 6 da tarde, horário Nova York,
7 horas Brasil, ou 19 horas do Brasil, tá? Essa toda terça, esse é o nosso horário, nosso encontro aqui. Valeu aí pela presença. Agora, só pra gente ir fazendo, então, um wrap-up aqui da nossa, como diz a Zarta, aula, né? É uma série. Zarta, se você não assistiu, assista lá as outras, tá? Tem mais 4 lá atrás sobre tomada de decisões. E todas com tópicos diferentes, mas dentro do mesmo tema, ok? Finalizando, gente, vamos fazendo um wrap-up aqui. Tomada de decisão. Pergunte-se, como eu poderia fazer isso diferente? Como é que eu posso fazer diferente e me auxiliar em outras alternativas de resposta? Essas dicas aqui, ó, quem tá pedindo, Pamela, já estou dando, querida. Essa dica para trabalhar o preconceito cognitivo é perguntar-se. Porque só com perguntas, autoperguntas, se perguntando para você mesma, você vai criando autoconsciência, que esse é um dos tópicos mais estudados na neurociência, que chama-se self-awareness. Então, quanto mais consciência a gente tem dos nossos preconceitos cognitivos, mais fácil será de eliminá-los. É só com a nossa autoconsciência, tá? Só com a nossa autoconsciência para poder reduzir. Eu não diria eliminar, porque é muito difícil a gente eliminar, mas a gente reduz muito e comete muito menos erros. Por que eu digo que é difícil de eliminar? Não existe como eliminar, porque existem questionamentos. O ser humano está constantemente se questionando. Por que eu tenho que fazer diferente se eu já conheço como faz? É um tipo de pergunta e é um preconceito cognitivo. Até mesmo quando você faz essa pergunta, por que eu tenho que fazer diferente? Ou o que vai me levar a fazer isso diferente? Ou por que eu faria isso diferente? Num sentido até de ignorar a sua própria capacidade, já é um preconceito cognitivo. Tá vendo por que é difícil eliminar? É porque uma pergunta vem após a outra. Então, como a vida do ser humano é o que eu chamo, né, ongoing journey, a gente nunca acaba, é uma jornada, a gente não acaba. A gente vai aprimorando, ou seja, tomando mais consciência, vivendo melhor, tomando melhores decisões. Mas a gente nunca se torna aquele perfeito idealizado, né? Então, deixa eu ver o que mais aqui. A Rosana está falando, os introvertidos teriam menos preconceito que os extrovertidos? Olha que pergunta excelente. Rosana, obrigada pela sua pergunta. Na verdade, não. Porque cada pessoa, como eu falei antes, ela formatou o seu cérebro ou fez as conexões cerebrais de uma determinada forma, dependendo da sua percepção. Então, a proporção, ela não existe em comparação introvertido e extrovertido. Ela é única. Ela é única de cada pessoa. Mas isso não quer dizer que uma pessoa sendo introvertida ou extrovertida, ela não pode entrar na onda da maioria das pessoas. Vamos supor que um grupo de pessoas numa empresa fala exatamente aquilo que eu falei antes, que, né, são as perguntas mais trazidas, ou colocações, ou questões mais trazidas nos meus eventos. Mas eu tentei aquilo ali, não deu certo, e aí eu desisti. E aí o que acontece? As pessoas que são mais, que se permitem serem mais influenciadas, elas entram naquela decisão de julgamento dessa mesma pessoa que falou, isso aí a gente já experimentou, não deu certo, e vamos move on, vamos passar para frente. Ou seja, às vezes não quer sair da caixa de saber se aquilo vai dar certo ou não vai dar certo.
Ela quer ir para outra questão. Só que lá na frente ela vai esbarrar em outra questão. Daí ela move on, vai para outra. Ou seja, ela não se aprimora, ela não usa a capacidade cerebral dela, independente de ser introvertida ou extrovertida, tá, Rosana? As pessoas experienciam subjetivamente, única e exclusivamente para ela. Pode sim ter, como eu falei, essa influência coletiva. Mas aí a minha pergunta para você é, o quanto você está in charge of yourself? Ou seja, o quanto você é dono de você mesmo? O quanto você está deixando o outro influenciar a sua vida para as suas tomadas de decisões? Então aí entra novamente o cognitive biases, né? O preconceito cognitivo. Se você assume que o outro é que está certo sem questionar o que você realmente acharia que estaria certo, está seguindo um cognitive bias, ok? Gente, então, a Fábio acabou de chegar aí. Fábio, tá chegando no finalzinho. Então, gente, só resumindo aqui agora, pra gente ir fechando, né, como nós já vimos, se trabalhe todo dia, toda hora que você tiver que tomar uma decisão, pergunte-se, isso é trabalho de autoconsciência, pergunte-se o que eu posso fazer de diferente nisso, tá? Se você seguir sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo caminho, ou o caminho do outro, porque o outro disse que esse é o caminho, você não está utilizando os seus novos neurônios, as suas capacidades cerebrais e expansão da sua consciência para inovação, para resultados diferentes, melhores e progresso e prosperidade, tá? Doris chegando aí, pergunte-se, o que eu posso fazer de diferente para ter um resultado diferente? O que eu devo fazer diferente? Como eu posso fazer diferente? Lembre de questionar sempre dentro dos 4 quadrantes do seu cérebro. 2 hemisférios, hemisfério direito e esquerdo. A parte cognitiva, a parte afetiva. Já fez 4 quadrantes, certo? E tem mais questões nas 8 subdimensões, que é do perfil cerebral NBI, que eu aplico e que outros profissionais que eu certifico também utilizam. Aquele que nós sorteamos semana passada. Lembram? Então, gente, tem que fazer as perguntas para o seu cérebro trazer a resposta, para instigar a sua sabedoria que está lá dormente, porque o ser humano, ele é sábio por natureza. Não se deixe encobrir pelas respostas dos outros. Busque a sua resposta. Você tem a capacidade de achar a sua própria resposta e aquela que vai te deixar mais feliz, mais satisfeito, mais alinhado com a sua missão de alma, com o seu propósito. Mas faça a pergunta para ir eliminando esses preconceitos cognitivos. E assim você começa a utilizar também, não só toda a dinâmica de whole brain, que a gente chama, né, o cérebro integral, mas também você começa a se conectar mais com as outras partes do seu corpo, essencialmente com o seu coração, tá? E essa conexão mente-coração, cérebro-coração também poderá ser tema de uma próxima live, tá bem? Gente querida, eu vou ficando por aqui, que o nosso tempo já está acabando, e também convido vocês para darem likes, assistirem as outras lives, passar esse link aqui para frente para os seus amigos. Olha quantas pessoas podem estar precisando saber dessas pequenas coisas para tomar melhores decisões, saber da minha própria experiência para tomar melhores decisões, né? Então, assistam as outras lives, dá o seu like, faça o seu comentário, mande perguntas e na próxima terça às 6 da tarde aqui de Nova York ou às 7, e às 7 aí do Brasil. Se não mudar o horário de inverno, ainda é esse, né? Tá bom, gente? Ó, beijo no coração, gratidão vocês aí que estão mandando os parabéns. Muito obrigada a vocês. Obrigada, gente. Até terça-feira que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau.